Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos na Carta aos Hebreus, uma das principais cartas do Novo Testamento, e na minha opinião, eu sempre falo isso nas minhas exposições, é a cereja do bolo entre as cartas ou epístolas gerais. Na verdade, Hebreus não é uma epístola, uma carta, né? É mais um sermão. É mais um sermão dividido em 8 pontos. Em cada ponto, o autor ele fala da superioridade de Cristo em relação à lei, a Moisés, a Arão, ao sacerdócio levítico, sacerdócio araônico, a nova aliança é melhor, o sangue de Cristo é melhor, o sangue de Cristo é superior, o sangue de Cristo cobriu, perdoou de uma vez por todas os nossos pecados, é superior aos sacrifícios de bode, de touros, de carneiros, de ovelhas e por aí vai. Inclusive, a palavra superior aparece 13, 15, 16 vezes na carta aos Hebreus. E dessa feita, nós iremos fazer a exposição, dar o pontapé inicial, o start, no capítulo 8. E nós iremos expor os versículos de 1 a 6. Os versículos de 1 a 6. Todo o capítulo 8, ele vai trabalhar que o ministério da nova aliança é superior. Do capítulo 7, ele prova que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio araônico. Ele prova que Cristo é de uma outra ordem, a ordem de Melquisedeque, e isso já foi profetizado, já foi falado, ratificado por Davi no Salmo 110, verso 4. Assista as últimas exposições que eu fiz no capítulo 7, que está lá bem claro, específico, uma exposição maravilhosa para vocês. E agora no capítulo 8, ele vai demonstrar a superioridade da nova aliança. Porque se o sacerdócio de Cristo é superior, a aliança que ele inaugurou, que ele ratificou com seu sangue, também tem que ser superior. No capítulo 9, ele vai explicar, tudo bem, o judeu está ouvindo, está atento à carta. Tudo bem, eu entendi que o sacerdócio de Cristo é superior, ele é de uma outra ordem, não é de Arão, mas na ordem de Melquisedeque. A nova aliança é superior. E ele ministra onde? Aonde é o tabernáculo que ele ministra? O tabernáculo é o céu. O céu é o tabernáculo. Mas nós iremos entender isso no capítulo 9. No capítulo 9. Tá certo? Então, vamos aqui ler os versos de 1 a 6. De 1 a 6. E nós iremos falar sobre o sacerdócio de Cristo, ou melhor, o sumo sacerdote rei celestial. O sumo sacerdote rei celestial. Versos de 1 a 6 do capítulo 8 diz assim: Ora, o essencial das coisas que estamos falando é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Olha que maravilha. Ao concluir o capítulo 7, mostrando que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio araônico levítico, e ele mostra pelas escrituras, citando o Salmo 110, verso 4, que Davi já havia profetizado que haveria uma mudança. Davi
estava profetizando que o próprio Deus iria elevar, iria colocar o rei messiânico, o rei davídico, como sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E isso foi cumprido na cruz. Quando Cristo consuma a sua obra no Calvário, ele é elevado ao posto de sumo sacerdote. E assim como Melquisedeque surge antes da lei, antes de Moisés, antes das tribos, antes de Deus dar a lei ao povo, de Deus entregar a lei ao povo, surge esse camarada, que é um tipo de Cristo. E a sua dupla função, ele era rei e sacerdote, aponta para a dupla função de Cristo. Ele é tanto rei como sacerdote. Então, nos versículos de 1 a 6, que nós acabamos de ler, nós temos aqui Cristo entronizado como sacerdote rei celestial. Cristo, ele é a realidade. Melquisedeque era a figura. O Antigo Testamento era a figura. Cristo é a realidade. Ele está assentado à destra de Deus. É interessante que, antes de nós iniciarmos aqui essa maravilhosa exposição, eu preciso falar que mais 3 vezes na carta, o escritor da carta aos Hebreus vai falar que Cristo está sentado à direita de Deus. Veja o capítulo 1, versículo 3, quando ele diz assim, capítulo 1, versículo 3. Olha o que o escritor vai nos dizer. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade das alturas. Veja o capítulo 10, versículo 12. Diz assim, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Olha o capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Então, juntamente com Hebreus, capítulo 8, versículo 1, você tem aqui mais 3 textos que mostra de maneira enfática que Jesus está assentado à direita de Deus. Isso é interessante, porque no tabernáculo de Moisés não havia uma cadeira. O sacerdote, ou o sumo sacerdote, ele não poderia se assentar. Ele ministrava em pé o tempo todo, em pé e os pés descalços, mostrando santidade, humildade. Havia um simbolismo ali. Quando o escritor da carta aos Hebreus, nessas 4 passagens, mostram que Cristo está sentado à direita ou à majestade de Deus, isso mostra a sua obra completa. A sua obra foi completada. Quando ele se assenta, isso mostra claramente que ele está numa posição de honra, que tudo aquilo que ele veio fazer já está feito, já está resolvido. Não é mais necessário fazer nada em prol da salvação dos homens. A cruz foi a resposta de Deus. A cruz foi o brado de vitória de Deus. A cruz foi a solução definitiva para o homem e para o pecado. Por isso que ele está assentado à direita de Deus. E aqui, vamos rapidamente, eu não quero demorar nessa exposição, vamos aqui falar e extrair algumas lições desse texto. Depois de mostrar no capítulo anterior, o capítulo 7, que Jesus é o nosso sumo sacerdote de uma outra ordem, a ordem de Melquisedeque, o autor da carta afirma que o ponto principal de sua mensagem é que nós temos o quê? Um sumo sacerdote. Um sumo sacerdote superior aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Josué, a Arão e por aí vai. E de acordo com Raymond Brown, o presente capítulo trata da pessoa exaltada de Cristo, seu eterno ministério e sua presente obra. Ou seja, quem ele é e o que ele faz e como ele serve. Turban, um grande erudito
do Novo Testamento, no seu comentário da carta aos Hebreus, ele diz assim, que nos capítulos 5 a 7 de Hebreus, vemos que Cristo, como sumo sacerdote, era melhor do que Arão em sua ordem. Era melhor que a ordem levítica. A ordem levítica é imperfeita. A ordem de Melquisedeque é perfeita. A ordem levítica era exercida por homens pecadores. A ordem de Melquisedeque é exercida por um homem, por Cristo Jesus, nosso Senhor, que nunca pecou e não tem pecado. Então você vê o contraste que ele faz no capítulo 7 entre Arão e Cristo, entre a ordem de Melquisedeque e a ordem levítica. Cristo é superior. E agora, a partir do capítulo 8 até o capítulo 10, versículo 18, o autor prova que Cristo é melhor do que Arão em seu ministério. E aqui nós iremos destacar alguns pontos importantes. E o primeiro ponto, ou alguns pontos que nós iremos extrair, está nos versos 1 e 2. Porque ele apresenta Jesus dizendo que o essencial dessas coisas que ele estava falando, do sacerdócio de Cristo, que é superior à ordem araônica, à ordem levítica, a ordem de Levi, é que nós temos um sumo sacerdote que está sentado à destra, à direita de Deus. Então, quanto à superioridade de Cristo, nós temos aqui algumas características que devemos destacar. Em primeiro lugar, é a dignidade superior de sua pessoa. Olha o versículo 8. Olha o capítulo 8, verso 1, parte A. Capítulo 8, verso 1, parte A. Ora, o essencial das coisas que estamos falando é que possuímos tal sumo sacerdote. Tal sumo sacerdote. A expressão tal sumo sacerdote faz referência ao que o autor acabou de dizer sobre Jesus, ou seja, sua dignidade, a glória de sua pessoa, porque ele é santo, imaculado, separado dos pecadores e mais sublime que os céus. Ele falou isso no capítulo 7, versículo 26. Porque os sacerdotes da ordem levítica eram homens imperfeitos, realizando sacrifícios imperfeitos em favor de homens imperfeitos. Mas Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele é perfeito. Ofereceu um sacrifício perfeito, a fim de aperfeiçoar para sempre homens imperfeitos. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, a primeira lição que nós aprendemos é que esse sumo sacerdote que nós temos hoje, Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, que é superior à ordem araônica, à ordem levítica, ele porque ele é superior? Ele é superior porque a dignidade de sua pessoa é superior. Ele tem uma posição maior. Ele é santo, ele é imaculado, ele não tem mancha, ele não tem ruga. Ele é eterno, ele é perfeito, ele é imutável, ele é incansável. Por isso que ele é superior. Por isso que ele é superior. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto maravilhoso está na parte B do versículo 1, quando o texto fala. E o texto vai falar, a primeira coisa é a dignidade superior de sua pessoa. E a segunda coisa é a dignidade superior de sua posição. Olha o verso 1, parte B. Que se assentou à destra do trono na majestade nos céus. Como eu falei para vocês, o tabernáculo não tinha trono. O tabernáculo não tinha cadeira. Os sacerdotes e o sumo sacerdote ministravam o tempo todo em pé. Não poderia sentar, porque os sacrifícios eram dioturnamente. Os sacrifícios eram diários. Era repetição atrás de repetição. Cristo não precisou disso. Ele já ministrou e a oferta foi ele mesmo. Ele ofereceu a si mesmo, morreu por nós, fez a expiação por nossos pecados, assentou-se à destra de Deus, mostrando que não há nada mais a ser feito. A cruz não é o plano B de Deus. A cruz não é o plano C de Deus. A cruz é o plano principal de Deus. Quer salvação?
vá à cruz. Quer redenção? Vá à cruz. Quer regeneração? Vá à cruz. Quer justificação? Vá à cruz. A cruz é a resposta de Deus aos pecadores. A cruz é a resposta de Deus aos homens. O texto mais conhecido da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz é a resposta de Deus ao mundo em crise. A cruz é a resposta de Deus aos pecadores. A cruz é a resposta definitiva, cabal de Deus para aqueles que querem encontrar a salvação. Então aqui, a segunda coisa está no versículo 1, parte B. É a dignidade superior da sua posição, que se assentou-se à destra da majestade nas alturas, nos céus. É interessante, queridos, que Simon Kistemaker, comentando esse texto, ele diz que sentar-se, a expressão sentar-se, era frequentemente uma característica de honra ou autoridade no mundo antigo. Um rei se sentava para receber seus súditos, uma corte para julgar e um professor para ensinar. E se você pegar o livro de Apocalipse, descreve Deus sentado, 10 passagens do livro de Apocalipse, vai descrever Deus sentado no trono, ou assentado no trono, mostrando governo, mostrando soberania, mostrando força, mostrando poder, mostrando autoridade. Tudo isso está envolvido nessa cena, nessa expressão se assentar ou sentar-se. Assim também como Deus está sentado no trono, Jesus, o Filho, o nosso sumo sacerdote, também está. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Então, a primeira coisa, nós vimos a dignidade superior de sua pessoa. A segunda coisa que nós vimos é a dignidade superior de sua posição. Ele está acima de Arão. Ele está acima da ordem levítica. Ele está acima da ordem araônica. Porque a ordem araônica era só símbolo. Era só um protótipo. Era um tipo do sacerdócio eterno, perfeito, imutável e incansável de Cristo Jesus. Por isso que ele está acima. Ele é superior. Os da tribo de Levi morriam e tinham que ser substituídos. Eram pecadores, eram falhos, eram mortais. Mas aquele que está exercendo o sacerdócio de Melquisedeque, essa ordem superior é imutável, é eterno, é permanente, não envelhece, não caduca. Ele é o Senhor. Por isso que ele é superior em sua pessoa e a sua posição também é superior. E a terceira coisa que nós aprendemos está no versículo 2, tá? Que é a dignidade superior de seu ministério. Então a pessoa dele é superior, a sua posição é superior e o seu ministério é superior. Olha o versículo 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Ele vai explicar sobre o verdadeiro tabernáculo, que é os céus, onde Cristo está, no capítulo 9. Nós veremos isso no capítulo 9. Então, em terceiro lugar, nós temos a dignidade superior de seu ministério. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Os sacerdotes da tribo de Levi ministravam numa tenda feita pelo homem, um tabernáculo terreno, sombra do verdadeiro tabernáculo celestial erigido por Deus e não pelo homem. Versículo 24 do capítulo 9, ele vai falar isso. Deus deu a Moisés uma cópia do tabernáculo verdadeiro. Deus deu a Moisés uma cópia do tabernáculo verdadeiro. Veja Êxodo, capítulo 25, versículo 9 e o versículo 40. Deus falando, Moisés, faça conforme eu te dei no monte. Faça conforme a planta que eu te entreguei, lhe dei no monte. Então, todas aquelas peças, todos os materiais do tabernáculo, Moisés, ele recebeu de Deus a planta no monte.
E tinha que fazer, Deus fala para Moisés, tem que fazer conforme o modelo que eu te dei. Do tamanho, os metros, os centímetros, tudo tinha que fazer de acordo com a planta que ele recebeu. Êxodo, capítulo 25, versículo 9, e o versículo 40. E também o capítulo 26, versículo 30. A cópia estava na terra, mas o verdadeiro tabernáculo estava no céu. Ou está no céu. Tá? O tabernáculo e o trono estão interligados. O tabernáculo e o trono estão interligados. Então você vê que Cristo, ele não poderia ser da ordem araônica, porque ele era da tribo de Judá. E da tribo de Judá, ninguém serviu ao tabernáculo, ninguém serviu ao sacerdócio, não podia. Por isso que ele é um ministro, ele é sacerdote de uma ordem superior. E quem o colocou, e quem o elevou, quem colocou ele nessa posição foi o próprio Pai. Deus, o Pai, mudou a ordem. Deus, o Pai, mudou o sacerdócio. Tirou a ordem levítica, que era transitória, que era passageira, que tinha prazo de validade, que tinha um tempo para acabar. Deus, o Pai, o substituiu, tirando a ordem levítica, a ordem fraca, a ordem que não aperfeiçoava, a ordem que era exercida por homens pecadores, e coloca o seu Filho, santo, imaculado, gracioso, misericordioso, eterno, e que tem um sacerdócio permanente. Ele não se cansa. Ele é o nosso intercessor incansável. Que maravilha! Aqui você viu a dignidade do seu ministério, a dignidade superior de seu ministério, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. Então, o verdadeiro tabernáculo é o céu. Aqui na terra era só cópia, era só sombra, era só um protótipo, era só um tipo do verdadeiro e autêntico tabernáculo que Moisés recebeu lá no monte. Tá? Toda a planta, todas as peças, e ele tinha que fazer conforme o modelo e os textos aqui eu citei, de Êxodo. Leia, o anote e leia para você conferir depois. Interessante. Então, nós vimos aqui 3 características desse sumo sacerdote. A primeira, só repetindo, é a dignidade superior de sua pessoa. Versículo 1, parte A. A segunda é a dignidade superior de sua posição. Verso 1, parte B. A terceira coisa que nós vimos aqui é a dignidade superior de seu ministério, que é o versículo de número 2. Agora, dos versículos 3 a 6, ele vai falar de maneira mais exaustiva da superioridade de seu ministério. Versos 3 a 6, ele vai falar da dignidade da superioridade e dignidade de seu ministério. Tá? Então, o autor aqui da carta, ele continua com os contrastes entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo. E ele nos oferece aqui preciosas lições. Lembrando que ele já começou a falar de maneira mais exaustiva do contraste entre Cristo e Arão, entre a ordem de Melquisedeque e a ordem levítica, no capítulo 7. E aqui, agora, no capítulo 8, ele continua explicando, falando de maneira clara. Olha só os versos 3 a 6 e as lições que nós iremos extrair desses textos, desses versículos maravilhosos. A primeira lição que nós temos, por que Cristo ele é superior? Por que o seu ministério é superior? Versículo 3, em primeiro lugar, Cristo ofereceu uma oferta melhor. Cristo ofereceu uma oferta melhor. Versículo 3. Os sucessivos sacerdotes levitas precisavam receber do povo os dons e os sacrifícios
Os dons aqui é as ofertas para oferecer ao Senhor. Esses dons, esses sacrifícios eram o quê? Apenas sombras do verdadeiro sacrifício que Cristo ofereceu. Os sacerdotes ofereceram cereais e animais. Jesus ofereceu a si mesmo. Ele é a oferta. A oferta é ele mesmo. Os cordeiros que eram imolados no altar simbolizavam quem? Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Simon Kistemaker, comentando, diz que Simon Kistemaker tem razão ao dizer que aqui há um claro contraste entre as ofertas contínuas do sumo sacerdote em forma de dons e sacrifícios e a oferta única de Cristo. Então, vocês querem voltar para Levi, vocês querem voltar para a lei, vocês querem voltar para Arão, vocês querem voltar para as tábuas de pedra. Olha aqui o contraste. Eles, da tribo de Levi, os sacerdotes que estão no templo ministrando e que estavam lá no tabernáculo ministrando, que estavam lá no tabernáculo ou no templo que Salomão construiu ministrando, eles estavam ministrando os dons, recebendo os dons do povo, os sacrifícios, as ofertas. Tá? Aquilo era apenas sombra, era apenas um protótipo, era provisório, tinha prazo de validade, porque o autêntico e verdadeiro sacrifício é de Cristo Jesus, é do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele não ofereceu uma vaca, ele não ofereceu um boi, ele não ofereceu um novilho, ele não ofereceu uma ovelha, um cordeiro. Não, ele ofereceu a si mesmo. O cordeiro era ele mesmo. Aqueles animais todos simbolizavam o seu sacrifício eterno, perpétuo, duradouro, que iria resolver o problema, como resolveu da humanidade e do pecado do homem. É a primeira coisa. Cristo ofereceu uma oferta melhor. É melhor que os bois, é melhor que os animais, é melhor que os pássaros também, que eram oferecidos ali para aquelas pessoas que eram pobres. Levava 2 par ou 1 par de rolas para serem mortas e o pecado do povo ser perdoado, ou daqueles que estavam levando ser perdoado. Mas Cristo não. Tudo isso, todo o sistema sacrificial levítico se cumpre em Cristo Jesus. Por isso que ele ofereceu a melhor oferta. A oferta dele é melhor. Segunda coisa, está no versículo 4. A segunda preciosa lição que nós aprendemos da superioridade do ministério de Cristo. Está no versículo 4, que eu não vou ler por causa do tempo. Cristo é sacerdote por uma ordem melhor. Cristo é sacerdote por uma ordem melhor. Então o sacrifício dele, a oferta dele é melhor. Versículo 3. E o versículo 4, ele, o seu sacerdócio, a ordem na qual ele exerce esse sacerdócio, a ordem de Melquisedeque, é melhor. Jesus não podia ser um sacerdote na terra, diz o escritor, pois não procedia da tribo de Levi. Ele era da tribo de Judá. Nenhum sacerdócio procedeu dessa tribo. Ele fala no capítulo 7. Logo, Jesus exerceu o seu sacerdócio por uma ordem superior, que antecedeu a tribo de Levi e que perpetua eternamente após o fim do sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico acabou. O sacerdócio levítico teve um fim. O sacerdócio levítico teve prazo de validade. Mas o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, não tem fim. É duradouro, é eterno, é para sempre, é imutável. Continua pelos séculos dos séculos. Ele está lá, ele não envelhece, ele não morre, ele não caduca, ele intercede por nós o tempo todo. Graças a Deus. Então, por que o seu ministério é superior? Porque Cristo é sacerdote por uma ordem melhor, muito melhor. Tem nem comparação que a ordem araônica, uma ordem falha, uma ordem exercida por pecadores, por homens que, antes de oferecer
oferecerem sacrifícios pelo povo, tinha que oferecer por eles, porque eram falhos pecadores. Terceira lição que nós aprendemos: por que o ministério de Cristo como sacerdote é superior? Porque Cristo é sacerdote das coisas celestiais. Versículo 5. Cristo é sacerdote das coisas celestiais. Quando os sacerdotes da tribo de Levi, da ordem levítica, exerciam seu ministério no tabernáculo e depois no templo, oferecendo dons e sacrifícios, tudo isso era o quê? Transitório, passageiro, uma sombra do que havia de vir. O tabernáculo foi erigido por Moisés, com algumas regras e prescrições precisas dadas pelo próprio Deus. Aquele tabernáculo levantado no deserto era apenas uma cópia do real, um símbolo do verdadeiro, uma sombra do real santuário celestial, que é o próprio céu, a habitação de Deus. A religião do Antigo Testamento era uma figura, gente, e não a realidade, uma ilustração, uma sombra da realidade que chegou ao seu fim quando Cristo veio. Augusto Nicodemos, comentando essa passagem, ele diz que a religião do Antigo Testamento era a sombra que projetava o Messias. Era a sombra que projetava o Messias. E porque Cristo veio, não precisamos mais da sombra. Os sacerdotes ministravam dons e ofertas, mas aquilo tudo era sombra. Era figura das realidades espirituais que iriam acontecer. Nas palavras de Samuel Kistemaker, a estrutura do tabernáculo era somente uma cópia e os sacrifícios eram somente uma sombra. E Donald Guthrie diz que o propósito do escritor não é reduzir as glórias da sombra, mas ressaltar a glória de sua substância que se cumpre em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a sexta, ou melhor, a quarta lição que nós aprendemos. E por que o ministério de Cristo, o ministério dele como sumo sacerdote, rei celestial, que está exaltado, ou que foi exaltado, entronizado, se assentando à destra da majestade do céu, ou no céu, nas alturas, porque o seu ministério é superior. Quarta e última coisa, está no versículo 6, porque Cristo é mediador de superior aliança. Cristo é mediador de superior aliança. É interessante que a ordem levítica era só para Israel. A ordem era local. A ordem de Melquisedeque é universal. Abrange todos os povos. Abrange negros, abrange brancos, feios, bonitos, gordo, magro, cultos e incultos, pobres e ricos. É uma ordem universal. É o sacerdócio universal, o sacerdócio araônico, o sacerdócio levítico. A ordem sacerdotal levítica era local, era limitada em seu alcance. Nós veremos aqui quando expormos os versículos 7 a 13. Por isso que a ordem de Melquisedeque, na qual Cristo faz parte, e Melquisedeque é um tipo de Cristo, apontava para Cristo em suas funções como rei e sacerdote, é superior. E quem o estabeleceu como sumo sacerdote foi o Deus Altíssimo. Assim também como Deus Altíssimo, Deus o Pai, estabeleceu, elevou, colocou o Filho como sumo sacerdote para sempre, segundo essa ordem, a ordem de Melquisedeque. Então, a quarta lição que nós aprendemos: porque o ministério de Cristo como sumo sacerdote é superior, porque ele é mediador de superior aliança. Está no versículo 6. Está no versículo 6, que eu não vou ler por causa do tempo. O ministério de Cristo é mais excelente que o ministério dos levitas, porque está baseado numa aliança superior e tem fundamentado, está bem fundamentado, enraizado em promessas superiores. A aliança é superior porque a velha aliança prescrevia
o que o povo devia fazer, mas não lhe dava poder para fazer. As promessas são superiores, porque na antiga aliança elas enfatizavam as bênçãos temporais e terrenas, enquanto as promessas da nova aliança enfatizam as bênçãos celestiais e eternas. Então Cristo é o nosso sumo sacerdote rei celestial. Você viu a superioridade de sua pessoa, a superioridade da sua posição, a superioridade do seu sacerdócio. Você viu aqui em detalhes nessa exposição. Então, vá a Cristo, o nosso sumo sacerdote, rei celestial. Me impressiona hoje pessoas usando o quepá na cabeça como judeu. Você está vendo aí, tá? A israelização. Usa a frase do pastor Marcos Ganconato, né? Você está vendo aí a israelização da igreja. A judaização da igreja. Pastor usando quepá, pastor usando tilit, tá? Arca da Aliança, o culto judaico totalmente. Isso é apostasia. Isso é cuspir no sangue da nova aliança. Isso é jogar pedra na cruz. Isso é ultrajar Cristo Jesus, é tirá-lo do trono. Porque a carta aos Hebreus é bem clara, específica, coesa, consistente. Tudo aquilo era sombra. Acabou, gente. Acabou com Cristo. O Antigo Testamento projetava, lançava a luz, catapultava para Cristo Jesus. Ele é a realidade daquelas coisas. Todas as peças do tabernáculo ali apontavam para Cristo Jesus. Eram sombras, eram figuras do Messias. E tudo isso se cumpriu, se realiza. Tem o seu clímax em Cristo Jesus. Por isso que o escritor começa no capítulo 1, versículo 1, dizendo que Cristo é a suprema revelação de Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe os seus planos e os seus projetos. Graça e paz a todos. Muito obrigado. Se inscreva aqui no canal. Deixe o seu like. Deixe os seus comentários. Até as próximas exposições. Querendo Deus.